E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Eu tô aqui para falar com vocês a respeito por que que nosso país é esse fazendão, como algumas pessoas dizem. Por que fazendão? Nosso país é visto como se fosse uma grande fazenda. Nós produzimos muito, nós produzimos variedade e nós produzimos o ano todo. E eu posso dizer que isso foi basicamente por causa de um grupo de agrônomos e engenheiros agrônomos, né, que trabalharam justamente no período do regime militar para que a nossa agroindústria pudesse crescer e nós tivéssemos a nossa agropecuária do jeito que ela é hoje, produzindo mais coisa em menos terreno, em situações mais adversas. Nós temos hoje o Cerrado, que foi colonizado e virou uma grande fronteira agrícola aqui do nosso país. E tudo isso porque não conseguiram, que os políticos não conseguiram estragar. Nós estamos falando de uma época, em 1968, em que o país atravessava escassez de alimento. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem entender isso? Exatamente por que nós não conseguimos entender isso? Porque nós fomos criados a pensar em curto prazo. Exatamente porque tudo no nosso país funciona a curto prazo. Só que os militares, eles não pensam em curto prazo, eles pensam em médio e longo prazo. E incentivaram pessoas como esse Alisson Paulinelli e outros agrônomos que se juntaram para reinventar a agricultura no Brasil. E hoje, por causa desse processo estratégico de pensamento, nós estamos colhendo esse fruto. Nós estamos conseguindo ter superávit de alimentos, superávit em todos os pontos, né, da cadeia produtiva nossa, e nós hoje vendemos alimento, nós não importamos alimento. Países como a China estão lascados, porque eles precisam do nosso alimento. Eles tanto sabem isso que estão comprando áreas agricultáveis no Brasil e estão comprando fazendas, estão comprando a logística nossa interna para garantir com que eles tenham alimento. Enquanto isso, nós aqui na nossa terra Tupiniquim continuamos ainda com os 4 anos de mandato, porque é basicamente assim que a coisa funciona. Onde os políticos, e principalmente os políticos de esquerda, aí vai lá PSDB, PT, põe a mão, é o toque de Midas ao contrário, porque o toque de Midas, onde Midas botava a mão, virava ouro. Onde esses caras põem a mão, estraga, parece que destrói. É igual como há um tempo atrás, na faculdade, eu me lembro, né? Eu ia fazer manifestação contra o Fernando Henrique na época, que eu era petista, aquela coisa toda, neoliberal, não, vão destruir a faculdade. Aí o PT assumiu o poder. Cara, tudo que o PT fez foi estragar as faculdades que não tinha, mas para estragar eles deram um jeito. Eles deram um jeito colocando um negocinho chamado Reúne. Aí você fala, gente, mas o Reúne, ele aumentou o número de faculdades, aumentou o número de Cefetes, espalhou campos por todo o Brasil, aumentou o número de cursos ofertados. Mas isso tem um preço, né? O preço é o quê? Você tem que ter aprovação de 90%. Tem uma pessoa que eu conheço dentro da faculdade que falou que o centro dela tinha que fazer aprovação de 90%, senão não recebia dinheiro do Reúne. Tá, eu acho que dá para explicar o que se chama isso. Se chama quase assim, aprovação automática. Vocês sabem o que aprovação automática significa, né? Fora a questão das cotas. Você diminuiu a possibilidade de pessoas entrarem por mérito e começaram a colocar a cota racial. Se fosse uma cota social, tudo bem. Uma cota racial é racismo, né? Mas seja como for, isso é uma opinião minha. E eu me lembro que eu era petista, mas quando eu via o surgimento do Reúne, eu falava para todos os meus colegas, isso vai acabar com a gente, porque é uma resolução de problema pífio para um problema estrutural grave, tentando fazer uma chicana que não vai resolver o problema, porque o problema está na base, está na educação fundamental, que a gente acabou Paulo Freireano tudo e não quer resolver o problema. Aí você vai lá no topo, que era o que ainda tinha e funcionava, né? A gente tinha uma educação de terceiro grau boa no Brasil ainda, e o PT deu PT como sempre. E a gestão não era melhor também. Eu me lembro, por exemplo, do teatro universitário lá da UFES, por exemplo, né? A gente passava na frente daquele teatro e achava, meu Deus, esse teatro vai ser gigante, vai ser um lugar legal para apresentação de peças. Eu sempre gostei de teatro. De repente, quando o teatro ficou pronto, eu descobri que aquilo era um monstro, né, de concreto, em que metade dele praticamente era hall de entrada, né? Você tinha uma área útil pequena, não dava para fazer uma formatura das engenharias, por exemplo, ali dentro, que não cabia, não ajudou em nada. Um teatro que foi dinheiro desperdiçado. E tem auditoria? Não sei. E assim foi feito do nosso ensino universitário. Eu lembro, na época da escola técnica, a gente discutia sobre semicondutores. O Brasil tinha estudo em semicondutores, tinha possibilidade de ter fábricas em semicondutores. Morreu. A gente tinha programa aeroespacial. Acabou. Os caras mataram todos os cientistas, cara.
Explodiu o foguete, morreu todo mundo. Não decolamos mais. Mal agora o presidente conseguiu fazer com que a Alcântara voltasse a servir para alguma coisa e abre a possibilidade de alguma coisa diferente. Tá entendendo? Onde os caras põem a mão, aquele museu, né, pegou fogo. Como? E assim a coisa vai. Agora repara esse gráfico. Esse aqui é um gráfico que dá um tom de como que a industrialização do Brasil caminhou. Você vê que tem esse boom aqui na época do regime militar, né? Aí depois houve umas quedas, porque houve abertura econômica, logicamente, houve concorrência, aumento de concorrência, e a hiperinflação que foi mais ou menos contornada na época do FHC e voltou a um patamar razoável. Mas o que aconteceu no regime de Lula? Foi lá para baixo. Caiu. Destruiu-se. Aí você pega isso tudo que eu falei, faz o link com a educação que está sendo destruída e várias outras coisas que aconteceram, e eu faço a seguinte observação: não tem país no mundo onde a indústria não cresce que não tenha algum tipo de desenvolvimento na área de educação. E educação não é somente jogar dinheiro e comprar notebook para professor. Educação é investir na formação das pessoas. E não doutrinação ideológica, igual uns palhacinhos estão tentando fazer com as nossas crianças aí. É ensinar mesmo matemática, português, geografia, história. Fala sobre história, mas não mostra um gráfico. As crianças não têm noção nenhuma de onde situa-se a Europa, onde aconteceram os grandes eventos. Cara, é uma destruição. Enquanto isso, eles vão para lá falando sobre Bolsonaro e falando sobre ideologia de gênero. É brincadeira isso. Dá aquela acordada, gente. Vamos lutar para que a gente possa voltar a ter indústrias nesse país. E tudo depende da nossa educação voltar a ser de novo de verdade, como era antes, principalmente da entrada desses idiotas aí paulo-freireanos. Abraço a todos. Fico para a próxima. Deus abençoe. Tchau. Fui.